Então vamos falar um bom dia, assim, com bastante força e com bastante vibração. Vocês topam? Então vamos fazer o seguinte, vou contar até 3 e todo mundo junto fala o bom dia. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Bom dia! Ah, você viu como que mudou? Você viu, seu Nelson? Melhorou, né? Bom, então todos nós vamos nos concentrarmos, fechar os nossos olhos para facilitar a concentração, para que nós possamos nos sintonizarmos com o nosso Mestre Jesus. Vamos fazer a prece inicial. Então o pessoal lá de fora pode vir aqui para dentro para participar da prece inicial. Vamos lá, nos concentrarmos, fecharmos os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Primeiramente, para agradecer de estarmos aqui reunidos nesta conceituada instituição. Mas agradecer também a oportunidade de aprendizado. Para pedir, Senhor, se tivermos que pedir algo, não é para nos livrarmos das dificuldades, mas para termos força suficiente para aprender com as dificuldades, para superar as dificuldades, suportá-las de tal maneira que nós nem sequer sofremos com as dificuldades. Então é preciso estar bem preparado, é preciso estar com o pensamento voltado a vós e buscar nos comportarmos conforme vós nos ensinastes. Principalmente, pensar naquela máxima de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós agradecemos, Senhor, o dia de hoje. Agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui. E agradecemos todas as bênçãos que nós recebemos constantemente em nossas vidas. Muito obrigado e que assim seja. Então, agradeço a presença de vocês e que nós possamos aqui procurar pensar em nos fortalecermos espiritualmente para lidar melhor, com mais sabedoria diante das adversidades, diante das dificuldades da vida. Vocês têm dificuldades na vida? Sim ou não? Tem? Tem gente que não falou nada, acho que não tem dificuldade. Tem, porque eu achei que era só eu que tinha dificuldade na vida, mas eu estou vendo que tem bastante gente, né? Todo mundo? Ela falou aqui que todo mundo tem, é isso mesmo? Todos nós temos dificuldades na vida, né?
As dificuldades vêm na vida da gente sem a gente querer. Ninguém quer dificuldade para a vida, mas elas vêm, elas chegam a todo momento na nossa vida. A questão é, como que nós estamos preparados? Como que nós estamos preparados emocionalmente? Como que nós estamos preparados psicologicamente? Mas principalmente, como que nós estamos preparados espiritualmente para lidar com as dificuldades da vida? Essa que é a questão. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, essa busca, às vezes, do pão material, mas também do pão espiritual, busca de conhecimento, é uma maneira de nos prepararmos, de nos fortalecermos, porque o conhecimento liberta. Existe conhecimento demais. E quanto mais a gente conhecer sobre esses aspectos da vida, as questões espirituais da vida, é melhor para quem? Opa, senti firmeza agora, hein? Para nós mesmos. Então essa que é a questão, né? Porque dificuldades, pessoal, é diferente de sofrimento. Uma coisa é diferente da outra. Embora estejam relacionados, mas é diferente. Vamos supor que tem pessoas que estão muito bem, ou vão pegar pessoas que não estão bem preparada espiritualmente. Não está preparada espiritualmente para lidar com as dificuldades da vida. A pessoa está muito fragilizada. A pessoa está muito sensível. Não está bem consigo mesma. Não está bem com o modo que vem funcionando. Então a dificuldade chega, ela sofre. Sofre muito. Sofre demais. Uma dificuldade considerada simples, uma dificuldade pequena. A pessoa sofre demais. Porque não está bem preparada espiritualmente. Enquanto que tem outras pessoas que estão muito bem preparada espiritualmente, fortalecida, muito bem resolvida, muito bem consigo mesma. E aí vem a dificuldade, a pessoa, ou ela sofre só um pouquinho, mas muito pouco, ou nem sequer sofre com a dificuldade grandiosa, com uma dificuldade gigantesca. Ela não sofre. Por quê? Porque ela está bem preparada interiormente, espiritualmente. Então olha como que é importante o conhecimento, olha como que é importante, observa como que é importante nós dedicarmos da nossa vida para esse preparo espiritual. E depende unicamente de nós. Depende de nós. Por quê? Porque como é que nós estamos? Como é que está o nosso autoconceito sobre nós? O autoconceito, o conceito sobre nós mesmos. Nós temos um conceito sobre nós mesmos mais negativo ou mais positivo? Positivo, gostei de ver. A nossa autoimagem, não é imagem de aparência não, é a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Como é que está a nossa autoimagem? Uma imagem positiva de nós mesmos ou uma imagem negativa? Opa, o povo aqui não está fraco não. Como é que está o nosso autorrespeito? Respeitar a nós mesmos, respeitar tanto as nossas limitações, porque temos limitações, nós não conhecemos tudo a respeito de tudo, e respeitar também as nossas potencialidades, porque também temos potencialidades.
Como é que está o nosso autorrespeito, então? Nossa Senhora, o pessoal está melhor que eu aqui. Autovalorização. Como é que está a nossa autovalorização? Valorizar a nós mesmos, é isso aí. Se nós não nos valorizarmos, quem é que vai valorizar a gente? Ninguém valoriza não, as pessoas estão pensando nelas mesmas. Então é nós que temos que nos dar o valor que temos. As qualidades, vocês têm com certeza, cada um aqui de vocês tem muitas qualidades, não tem? Sim ou não? Muitas, não são poucas não, muitas. Então vocês são pessoas de valor. Como é que está a nossa autoconfiança? Confiar em nós mesmos. Confiar no quê? O que nós temos em nós que nós podemos e devemos confiar em nós mesmos? Nossa, falou tudo, hein? Confiar na nossa autoestima. A autoestima significa o quê? Auto significa a si mesmo. Auto com U. Auto com L é altura. Auto com U significa a si mesmo. E estima significa gostar. Então o que é a autoestima? Gostar de quem? De nós mesmos, de nós próprios. Então, autoestima. Mas eu estava falando da autoconfiança. Confiar no quê? Autoestima. Mas confiar, sabe no que nós temos, que nós devemos confiar em nós mesmos? Confiar na nossa Como? Capacidade. Capacidade de grandes realizações. Porque somos capazes de muitas coisas. Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, de que nós somos capazes. Então confiar em nós mesmos. Tudo isso, acreditar em nós mesmos, na nossa competência, que nós temos valor. Essa que é a questão. Vou fazer aqui uma suposição. Não é uma realidade, é uma suposição. Vamos supor que Deus sabe falar. Deus sabe todas as coisas, porque é a inteligência suprema do universo. Deus sabe tudo. Mas vamos supor que Deus sabe falar somente uma palavrinha, uma só. Vamos ver se alguém arrisca aí qual que é essa palavrinha que Deus sabe falar. Esse é o mandamento supremo, amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bom, tá? Ótimo, mas não é essa palavrinha que eu estou pensando aqui, é a palavrinha que eu estou pensando. Nossa Senhora, o amor cobre multidões de pecados, né? O amor, olha que palavra bonita, mas ainda não é essa que eu estou pensando, hã? Excelente, o outro mandamento. Espera aí, calma. Paz é ótimo, a gente manter o nosso equilíbrio emocional, manter a nossa paz. Quem mais que... fazer o bem sem olhar a quem, olha que bacana, tudo isso, não levantar falso testemunho. Estou gostando de ver esse pessoal aqui, muito bom, mas o que eu tenho em mente aqui, é outra palavrinha. Sabe qual que é a palavrinha que Deus, assim, supostamente, porque Deus sabe tudo, mas é só um exemplo assim que não é real. Mas sabe qual que é a palavrinha que eu estou pensando, que Deus sabe falar? É a palavrinha sim. Sim, olha que palavrinha. Então se você pensar assim,
eu não tenho valor nenhum. Sabe o que Deus vai falar? Sim, só essa palavrinha. Porque a questão não é Deus, é nós. Como é que está a direção dos nossos pensamentos? No que estamos pensando? Se nós pensarmos, eu não consigo, o que Deus vai falar? Sim. E se pensar, eu consigo, o que Deus vai falar? Sim. Sim. Eu estou cansado dessa vida. O que Deus vai falar? Sim. Só a palavrinha sim. É sim para todas as perguntas. É sim para tudo. Então, Deus está fazendo a parte dele. Como é que está o nosso... A questão é, como que está o nosso pensamento? Nosso pensamento está mais para o lado do otimismo ou mais para o lado do pessimismo? Da negatividade ou da positividade? É essa que é a questão. Então vamos supor que Deus só sabe falar a palavrinha sim. Aí depende de como que está os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Então mais para o otimismo ou para o pessimismo? É essa que é a questão. Porque quando eu falo de estar preparado, tem um exemplo que tem duas pessoas vivendo uma mesma situação, mas as duas pessoas estão preparadas internamente, espiritualmente, de maneiras diferentes. Porque uma pessoa é pessimista, a outra pessoa é otimista. Então a pessoa pessimista acorda pela manhã, dá uma espreguiçada boa. Espreguiçar é bom, não é, gente? Então ela espreguiça, mas o pensamento dela está pessimista. Ela está pessimista, com um pensamento negativo. Então ela se arruma, sai em direção aos seus compromissos, em direção aos seus afazeres, caminhando por uma calçada, num determinado local. Sabe o que acontece? De cima de uma sacada, cai um vaso de flor, e o vaso passa raspando assim o nariz da pessoa, cai no chão, quebra, estilhaça, a pessoa leva um susto, mas ela bate a mão no peito, e sabe o que ela pensa? Sabe o que ela fala? Essa pessoa não fala isso, sabe por quê? Porque essa pessoa é pessimista. Ela fala, ai, que azar que eu tenho. É muito azar. Por quê? Porque quase que esse vaso de flor caiu em cima da minha cabeça. Que dia péssimo, que dia horrível. Já comecei mal o meu dia. Se logo pela manhã está acontecendo coisas ruins comigo, imagina até o dia terminar, até a noite, quanta coisa ruim para acontecer. É muito azar. Sabe por quê? Porque teve tanto tempo para esse vaso de flor cair. Ele foi cair bem nos segundos que eu estava passando nesse local. Ele poderia ter caído antes, porque se o vaso caísse antes de eu passar, eu iria passar e já teria caído. Os cacos estariam ali, eu desviaria dos cacos do vaso e ia embora. Ou se o vaso caísse depois que eu passasse, eu já teria passado, eu nem ia ver o vaso cair. Ele ia cair depois. Mas ele foi cair bem nos segundos. É muito azar. Que azar que eu tenho. Essas coisas só acontecem, sabe com quem? Essa pessoa está pensando desse jeito. Essas coisas só acontecem comigo. Só acontece comigo. A gente não pensa assim? Só acontece comigo, é muito azar. Que dia horrível. E foi embora em direção aos seus compromissos. E como é que estava o emocional dessa pessoa?
o sentimental, ela já foi embora triste, brava, com um emocional totalmente alterado, com o psicológico alterado. Ela já não estava bem consigo mesma. Então olha aí a pessoa pessimista. Passado alguns meses, uma outra pessoa também acorda pela manhã. Só que essa pessoa é a pessoa o quê? Essa é otimista. Então ela já dá uma espreguiçada também, que nem a nossa... Tem gente espreguiçando ali atrás. Dá uma espreguiçada boa assim. E já eleva o pensamento, já faz uma prece assim rapidamente mental, de positividade, se arruma, sai em direção aos seus compromissos, caminhando por uma calçada, de repente, o que acontece? O vaso de flor cai o quê? Quase cai em cima da cabeça dela. Então ela agradece. Muito obrigado. Que bom, que sorte que eu tenho, porque esse vaso não caiu em cima da minha cabeça. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Que dia maravilhoso, que dia espetacular. Quanta coisa boa acontece comigo. Fé. Ó, essa é pessoa de fé, né? Muito bom. Se logo pela manhã já está acontecendo coisas boas comigo, imagina até o final do dia, quanta coisa boa ainda para acontecer. Eu sou uma pessoa de sorte. E ela ficou muito bem, sentindo um bem-estar muito grande. Então ela ficou muito feliz e foi embora em direção aos seus compromissos. Muito feliz. Muito feliz. Então olha aí. Essa é a historinha. As duas pessoas passaram pela mesma situação. Qual das duas estava mais preparada para lidar com as dificuldades ou as adversidades da vida? Por que nenhuma das duas? Hã? Eu que estou perguntando, você já devolveu a pergunta. Você está esperto, hein? A segunda. Ai, ai. A segunda, né? Olha aí, a primeira não acreditou, a segunda acreditou, estava com fé. Fé. A fé. Como que é lá? A fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e falar para aquela montanha se remover daqui para lá, a montanha se removerá. Né? Não é a fé? Na ciência, a religião e a ciência andam juntas. A ciência fala muito de expansão do potencial pessoal, do poder da mente. O que é o poder da mente? É a fé. É a mesma coisa. Só muda as palavras. Poder mental é a fé. Como é que está seu poder mental? Como é que está a sua fé? Você está removendo as montanhas? Sabe que montanhas que nós temos que remover da nossa vida? Não, que remover. Remover, tirar da nossa vida. O mal. A montanha do mal, da vingança, da maldade, da tristeza, da depressão. Qual montanha mais? Do rancor, do ódio, do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da raiva, da cobiça. Olha quantas montanhas. Oi?
a inveja. Olha quantas montanhas nós poderemos e devemos remover, tirar da nossa vida. Da nossa vida não, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, porque depende de nós. Automaticamente, quando nós removemos esses sentimentos e essas emoções negativas, estamos removendo da nossa vida, sim, né? Mas cabe a nós, depende de nós. Essa que é a questão. Remover a maldade, né? Esse sentimento da maldade, principalmente na hora da raiva. Da raiva. Porque é o seguinte, essa questão que eu falo, de estar bem consigo mesmo, a autoestima, como foi falado aqui, a aclamação, ou melhor dizendo, a aprovação, a nossa autoestima, para nós estarmos bem, nós precisamos da aclamação ou da aprovação dos outros. Vai depender do que os outros pensam, ou do que os outros acreditam, do que os outros falam a nosso respeito? Não. Depende da maneira como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo a nosso próprio respeito, e não os outros. Não dependemos dos outros para estar bem conosco mesmo, para estar feliz. Depende de nós. Como é que nós estamos? Então é importante nós começarmos desde já a levantarmos pela manhã, daquela boa espreguiçada, mas com o pensamento de que eu sou uma pessoa que tenho valor. Hoje eu quero fazer do meu dia um dia maravilhoso. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero contribuir para um mundo melhor. Hoje eu quero expandir a minha felicidade. Hoje eu quero produzir. Hoje eu quero progredir. Isso, gostei de ver esse pessoal aqui. Progredir, olha que bacana. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero progredir. Você já pensou o que será de nós se todos os dias pela manhã nós já despertarmos, acordarmos com esse tipo de pensamento positivo? O que será de nós? Eu quero progresso. Progresso em todos os aspectos. Porque depende de nós. Porque se nós queremos o progresso, sabe o que Deus vai falar para você? Aquela palavrinha lá, qual que é? Sim. Sim. Essa que é a questão. Depende de nós. Deus já nos deu muita coisa. Vocês têm perna para andar? Porque outro dia, aí, alguns meses aí para trás, aí eu estava lá passeando. E aí eu vi uma pessoa lá de cadeira de roda. Falei, nossa, você está de cadeira de roda. E aí eu fui olhar melhor. Nossa, a pessoa não tem perna. Estava sem perna. Por isso que estava na cadeira de roda. Aí que eu fui pensar que eu tenho perna. Aí eu fui agradecer as pernas que eu tenho. Mas até então a gente nem pensa que tem perna. Pensa. Você anda, senta, levanta, deita, anda para lá, anda para cá. É automático, a gente tem perna. Mas olha quantos motivos nós temos para sermos felizes. Nós temos pernas para andar. Vocês enxergam? Às vezes precisa de um auxiliar, né? Mas enxerga. Quantos motivos, coisas simples do dia a dia, que pode nos fazer feliz. Coisas simples, corriqueiras. Porque depende de nós valorizarmos as coisas simples da vida.
Porque a felicidade não depende de bens materiais, não depende de posição social, não depende de nada disso. Depende do estado de espírito, de como que nós estamos com o nosso direcionados, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Então, a nossa felicidade depende de nós. Ah, mas eu tenho dificuldades na vida. Mas nós podemos ser felizes com as nossas dificuldades, sim ou não? Sim. Ou a gente tem que esperar acabar todas as dificuldades para ser feliz? Não. Vamos ser felizes com o que nós temos, com o pouco que for. Vamos ser felizes com as coisas simples da vida. Vamos ser felizes até mesmo com as dificuldades. Mas vamos deixar para ser feliz o ano que vem, né? É isso, o ano que vem? Não? Ser feliz agora. Quando? Tem que ser feliz agora. Ó, ela está falando aqui que tem que ser feliz agora. Vamos deixar para amanhã. Não. É hoje. Então vamos ser felizes hoje. Agora. Não vamos esperar para depois, não. Então o que precisa acontecer para a gente ser feliz? Não precisa acontecer nada. Vamos ser felizes agora. Muito obrigado, pessoal. Que a paz de Jesus esteja conosco. Valeu.